Seja muito bem-vindo ao canal Tributário Facilitado, o canal onde você aprende que direito tributário é fácil sim, e eu te ensino tintim por tintim. Mas se você ainda não ouviu a primeira aula desse bloco de 4 aulas sobre relação jurídica tributária base, eu te convido a clicar aqui em cima no card que eu vou deixar a primeira aula para você assistir. Sem ela, vai ser bem difícil você entender o que a gente vai falar na segunda aula. E esse bloco de 4 aulas vai servir para a gente compreender todo o restante da matéria de direito tributário que a gente tem a estudar para frente, beleza? Então, fazendo um resumo da última aula, onde a gente viu hipótese de incidência, fato gerador e obrigação tributária, a gente vai dizer que a hipótese de incidência ela é aquela abstração prevista em lei, aquela previsão legal de caso aconteça algum fato. Então, por exemplo, a gente pode pensar nela como caso alguém compre um imóvel, o fato gerador já é quando acontece esse fato previsto em lei. Então, a gente pode falar que o fato gerador, por exemplo, seria João comprou um imóvel. E a obrigação tributária é aquilo que surge em consequência desse fato gerador que aconteceu. Então, vai ficar assim. Caso alguém compre um imóvel, e aí essa é a hipótese de incidência, o fato gerador previsto, João comprou um imóvel e, por consequência, João tem que pagar IPTU, e essa é a obrigação tributária. Então, para a gente ver as próximas fases da nossa linha do tempo, a gente vai ter que pensar em quando surge a obrigação tributária. João, que comprou esse imóvel, portanto tem que pagar IPTU. João já é obrigado a pagar IPTU assim que esse fato gerador acontece? Responde para mim. Eu não quero! A resposta é não. Por que não? Porque esse tributo ainda não foi lançado. Então a gente vai colocar aqui o lançamento, tá? Abre para mim, comigo, no artigo 142 do CTN de vocês aí. A gente vai ter contato aqui com a nossa norma de direito tributário quase principal, né? A gente tem as principais, a Constituição da República, mas também o CTN, que é o Código Tributário Nacional. Então abre aí, artigo 142, para a gente ver o que é esse tal de lançamento que a gente vai estudar agora. Ó, está escrito aqui. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Assim entendido, o procedimento administrativo tendente a verificar. Então, o que esse lançamento vai verificar? Ó, a ocorrência do fato gerador, ou seja, qual foi o fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível, ou seja, da multa. Então, para que serve o lançamento? Gente, vou colocar no quadro aqui nossa próxima etapa da nossa linha do tempo. O lançamento. E o lançamento previsto no 142 do CTN, nosso Código Tributário Nacional. E esse lançamento vai servir para constituir o crédito tributário. E aí sim, João vai ser obrigado a pagar o IPTU. Mas qual que é a dinâmica desse lançamento? Esse lançamento, como a gente viu no 142 do CTN, a obrigação, o objetivo do lançamento é dizer quem deve, deve o quê e deve quanto. Então, qual é o objetivo do lançamento? Dizer quem deve o quê e deve quanto. Então as perguntas são aqui: quem, o que e quanto. Ou seja, quem deve no caso aqui do nosso exemplo? João deve. Deve o quê? Deve IPTU. E deve quanto de IPTU? Tudo isso tem que vir discriminado no lançamento sob pena de nulidade. Nulidade que é algo que a gente vai estudar depois. Não vamos complicar nossa cabeça com isso.
por enquanto, ok? E aí eu te pergunto, agora que houve o lançamento, João finalmente é obrigado a pagar? E a resposta é... Não sei. Não, João não é obrigado a pagar ainda. Por quê? Porque ele não sabe. Ele não sabe o que foi lançado, ele não sabe o que tem que pagar, ele não sabe quanto ele tem que pagar. E para isso acontecer, o que tem que acontecer? A notificação, que é outra etapa da nossa linha do tempo do direito tributário. Então, depois da constituição do crédito tributário, através do lançamento, onde a administração pública, a Receita, vai verificar quem deve, o que deve e quanto deve, vai se constituir o crédito tributário e aí vai se notificar o sujeito passivo da obrigação. Quem é o sujeito passivo da obrigação? No nosso exemplo aqui, é o João, o contribuinte, o responsável tributário. Todos esses termos, gente, são termos que eu vou falar para vocês compreendam a existência deles. Mas sempre que a gente for falando sobre isso, eu vou tentar simplificar o máximo para vocês, porque realmente é desnecessário essa tendência dos professores de direito tributário a complicar toda a situação de compreensão do aluno, e isso é o que a gente não vai fazer aqui nesse canal. Então a gente vai falar de forma bem simples, para que você entenda, para que todos entendam, mas eu preciso falar isso porque isso aparece em jurisprudência, isso aparece na legislação, todas as leis que vocês forem estudar, aparece em doutrina, então vocês precisam saber os termos, apesar de eu explicar todos eles de forma facilitada para vocês aqui, beleza? Então voltando, tivemos um lançamento que disse quem deve, deve o quê e deve quanto, constituindo assim o crédito tributário, e depois disso deve-se notificar o sujeito passivo da obrigação, que é o nosso João, o nosso contribuinte, nosso devedor. Então temos aqui a nossa notificação. Olha que letra maravilhosa do professor. E aí vocês vão comigo de novo na lei, no CTN, artigo 160. O 160 do CTN diz pra gente o seguinte: quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre 30 dias depois da data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Vamos traduzir isso aqui para vocês. 30 dias é o prazo que João teria para pagar depois de ser notificado. E quando a gente vai considerar que ele foi notificado? Da data em que ele tomar conhecimento do lançamento do crédito tributário, beleza? Então, a partir da data em que ele toma conhecimento desse lançamento, começa a contar 30 dias, salvo se outra lei não disser prazo diferente disso. Então, nós temos aqui o prazo padrão, mas se a lei mais específica disser que o prazo é outro, o prazo é outro, beleza? Mas se a lei não disser nada, Lucas, 30 dias. Depois da notificação, nós chegamos finalmente na etapa final. Lembra que eu disse que alguma hora esse tributo ia morrer? A nossa linha do tempo ia acabar e ele ia morrer, seja pela lei extinguindo o tributo, ou seja pelo pagamento, por um procedimento fiscal, por uma sentença e por outras coisas. Nós chegamos nessa etapa, na etapa final aqui. Mas antes da gente continuar nessa aula, eu tenho que pedir você para se inscrever nesse canal, ativar o sininho e deixar o seu like, porque isso ajuda esse conhecimento a chegar em mais pessoas e também me incentiva a facilitar essa matéria que tantos professores têm trazido para você de forma extremamente dificultada, e eu estou aqui me matando para trazer esse conhecimento para você. Então me ajuda aí, beleza? Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder mais nenhum vídeo e, sem mais delongas, vamos voltar para a aula, que é isso que interessa, né? E nessa etapa, o fulano, o João, nosso exemplo, ele pode pagar, que é muito sem graça, né? Ia acabar com a nossa aula se ele pagasse, mas ele pode pagar, simplesmente, e aí, se ele paga, esse crédito tributário é extinto e acabou, morreu Maria. Ele pode ficar muito doidão e pagar a mais, né? Pagar indevidamente. Então ele pode pagar
indevidamente, e aqui é indevidamente, gente, eu não vou continuar escrevendo, mas é indevidamente, e aí cabe a restituição daquilo que ele pagou a mais. Ele pode também, gente, falar assim, eu não concordo, não vou pagar, não concordo com esse lançamento desse crédito tributário, lançaram errado, então eu vou entrar com um procedimento administrativo fiscal. Posso entrar com procedimento administrativo fiscal, que é um assunto que a gente deixa para depois, é algo um pouco mais complexo, mas ele pode fazer. Resumidamente, gente, o que é um procedimento administrativo fiscal? É quando você vai até a Receita, você entra com um procedimento administrativo, que é o contrário de judicial. Você não vai até o judiciário, você não vai até o juiz e entra com uma petição inicial de alguma ação tributária. Não. Você entra com um procedimento administrativo fiscal que suspende a exigibilidade do crédito. O que é isso? Depois do lançamento, constitui-se o crédito tributário. Depois da notificação, João teria que pagar esse tributo em até 30 dias, salvo lei que dispusesse ao contrário, não é? Então aqui, vamos supor que passou 15 dias da notificação, João entrou com um procedimento administrativo fiscal. O que acontece? Fica suspenso esse prazo de 30 dias. Se ele deu 15 dias, ele entrou com o PAF, o que acontece? Suspende aqui esses 15 dias, deixa de contar e só depois da resolução aqui desse PAF, volta a contar os 15 dias que faltam para chegar nos 30 dias. Isso é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, beleza? Ou talvez até tenha um prazo diferente para pagamento, tá, gente? Isso aí vai depender muito da sentença. Não vamos nos apegar tanto à legislação, porque na prática a coisa é diferente. Mas na sua prova, para todos os efeitos, você só vai precisar falar que 30 dias e que o PAF suspende a exigibilidade do crédito tributário. Nada vai ser cobrado diferente disso. Nunca vi ser cobrado diferente disso. Outra opção do contribuinte, não é a mais indicada, mas é devo, não nego, pago quando puder. Então o contribuinte simplesmente não paga. Assim, eu não pago, não pago, não pago, devo, não pago e não pago. E aí, nesse caso, ele pode ficar super tranquilo, porque a única coisa que vai acontecer com ele é ele ser inscrito em dívida ativa e sofrer uma execução fiscal, que é uma coisa extremamente tranquila que a gente vai ver mais pra frente. Eu tô sendo muito irônico, tá? Execução fiscal, ó. E aí, gente, não tem outra questão. Em uma dessas 4 hipóteses, tributário morre. Tributário morre. Acabou. E aí, vamos resumir então essas 2 primeiras aulas no seguinte exemplo prático. Tem aqui meu caderninho de anotações da Fiel Jovens, mas a gente vai fingir que ele é um cardápio de algum lugar onde você está comendo e você vê um pastel de frango. Mas, pô, esse pastel de frango aqui é legal. O que seria esse cardápio? É a sua hipótese de incidência. Essa hipótese de incidência, e você olha o pastel de frango e fala assim, pastel de frango é legal, tem o preço, né? Tem aqui a alíquota, a base de cálculo, e aí você pede esse pastel de frango. Você fala, seu companheiro, eu vou querer um pastel de frango, ele traz o pastel de frango para você. O que é isso? O fato gerador. Aconteceu o que estava previsto no seu cardápio, na sua hipótese de incidência. Você pegou o pastel de frango, mordeu o pastel de frango, você tem uma obrigação tributária, que é a obrigação de pagar o seu pastel de frango. E aí, o garçom já pode te cobrar? Não, porque ele não trouxe a conta, ou seja, ele não efetuou o lançamento que constitui a sua dívida. Ele te mostrou a conta, te notificou, e aí você pode pagar, você pode estar muito louco, pagar mais, você pode discordar e entrar com processo, né, para o seu pastel de frango, ou você pode não pagar, no caso ele vai te executar, entrar com uma ação de cobrança ou qualquer que seja, mas foi só um exemplo prático para a gente entender aí o que é a nossa linha, né, nossa linha do tempo do direito tributário.
E eu falei para vocês que existem, na hipótese de incidência, também base de cálculo e alíquota. O que é isso, né, Lucas? O que é isso que você falou aí do nada no meio do exemplo? A alíquota, gente, é nada mais, vamos resumir muito, 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 e é tudo que vocês precisam saber. Tudo, exatamente tudo que vocês precisam saber. Não adianta ficar cheio de frufru. A alíquota é uma porcentagem. Só isso, é uma porcentagem. Lucas, não é possível, só isso, ó. Vou pegar a partezinha mínima do nosso quadro aqui, nada mais que isso é necessário para a gente entender o que é alíquota e base de cálculo. Ó, vamos separar aqui. Alíquota. Alíquota. O que é que eu disse que é alíquota? A alíquota é uma porcentagem. A porcentagem de quê, Lucas? Da base de cálculo. Então a gente vai pegar e vai escrever aqui base de cálculo. O que é a base de cálculo? A base de cálculo vai ser sempre ou o valor do bem ou o valor da operação, e a gente vai entender isso com exemplos. Então, ela pode ser, rapaz, eu vou até mudar de cor aqui, porque senão fica confuso aí, né? A base de cálculo ela vai ser ou o valor do bem ou o valor da operação. Vou escrever aqui, tá? OP, da operação. No IPTU, que foi o exemplo do nosso querido João, teve a hipótese de incidência, ele comprou o imóvel, então teve a obrigação tributária de pagar o IPTU, e esse IPTU é tantos por cento do que? A alíquota dele é tantos por cento da base de cálculo, que é o valor do bem, no caso do IPTU. Joia? Mas vamos supor que você, Deus me livre, me guarde, tenha consciência. Não faça isso. Você pegou 150 mil no empréstimo bancário. 150 mil, você vai pagar de IOF, Imposto sobre Operação Fiscal, uma porcentagem do valor do bem? Não, valor do bem que bem. Você pegou 150 mil. Qual o valor da operação financeira? 150 mil. Sua base de cálculo é a operação. Beleza? Porcentagem é uma alíquota. Na verdade, a alíquota é uma porcentagem. A base de cálculo vai ser ou o valor do bem ou o valor da operação. Essa alíquota sempre vai incidir sobre a base de cálculo. E é isso que nós temos para a nossa aula 2. Chegou a hora de você tomar aquele cafezinho, de você ver um pouquinho só o seu Instagram. Gente. Não entre no Reels, não entre no Shorts do YouTube, não entre em lugar nenhum antes de você passar para a aula 3. Vai ali, toma uma água, vai no banheiro, dá uma esticada na coluna e volta aqui para a gente estudar a aula 3. Não saia deste canal do YouTube sem saber todo o processo de relação jurídica tributária. A gente ainda tem um pouquinho para estudar e a gente ainda vai definir um pouco mais a fundo o que é lançamento e outras coisas da nossa relação jurídica tributária. Eu queria passar para vocês todo esse contexto para a mente de vocês entender mais facilmente, beleza? Então, vai lá, bebe sua água e clica no videozinho que vai aparecer aqui, que vai ser a nossa aula 3, ok? Valeu!